Você ou alguém que você conheça já pensou alguma vez em agendar um horário com um psicólogo ou uma consulta com um psiquiatra, mas desistiu por se sentir envergonhado? Você já presenciou alguma conversa em que fizeram brincadeirinhas ridicularizando pessoas com transtornos mentais? É provável que você já tenha vivenciado situações parecidas com essas e elas podem estar inseridas em um contexto de psicofobia. Você sabe o que é isso? O meu nome é Luíse Ludkidoni, eu sou psicóloga e está começando mais um CP Terapia na rádio, que é uma boa companhia para você. E hoje nós vamos conversar sobre psicofobia. Começa agora mais um programa CP Terapia, produzido por psicólogos e psiquiatras, colaboradores da Rádio CPT. Bom, o que é psicofobia? Psicofobia é um termo usado para representar o preconceito em relação às pessoas que sofrem com transtornos mentais. Em 2011, o Chico Anísio, o humorista Chico Anísio, fez uma entrevista exclusiva para a Associação Brasileira de Psiquiatria e nessa ocasião ele revelou pela primeira vez que ele fazia tratamento para depressão há 24 anos. E nessa entrevista ele fez um apelo, para se falar mais sobre os transtornos mentais, para se combater o preconceito, contra as pessoas com transtornos mentais. E por isso foi instituído, então, no dia 12 de abril, que é o dia do aniversário do Chico Anísio, o dia do combate à psicofobia. Historicamente, a gente foi aprendendo a relacionar os transtornos mentais como um sinal de fraqueza, como uma desculpa para preguiça, como mimimi, mas não é bem assim, né? A gente aceita e a gente entende perfeitamente a necessidade de uma pessoa que sofre de hipertensão, de diabetes, de disfunção renal, fazer um tratamento médico. Mas, infelizmente, a gente não pode dizer o mesmo sobre os transtornos mentais, como a depressão, ansiedade, o transtorno de déficit de atenção, autismo, esquizofrenia, bipolaridade. A sociedade em geral tem grande dificuldade, em aceitar que a mente e o cérebro também podem adoecer. A tendência é a gente ter atitudes de depreciação do sofrimento do outro, atitude de isolar as pessoas que sofrem com transtornos mentais, de julgar, e muitas vezes a gente inclusive fala que é falta de fé, A gente tem a tendência de ridicularizar, o que não ajuda em nada uma pessoa que sofre com transtornos mentais. A ciência tem avançado muito nos estudos dos transtornos mentais. Existem muitas evidências que comprovam a eficácia tanto do tratamento medicamentoso quanto do tratamento em psicoterapia, com alta taxa de remissão e administração dos sintomas. E a gente também precisa levar em consideração que a incidência, a prevalência de transtornos mentais vem aumentando no mundo e no Brasil. Segundo a Organização Mundial da Saúde, nós somos o país mais ansioso do mundo e o quarto país com maior prevalência de depressão. E esse quadro de aumento, dos casos dos transtornos mentais tem se agravado ainda mais no contexto da pandemia, de isolamento social. Tem outras estimativas também que apontam que uma em cada 4 pessoas vai desenvolver algum tipo de transtorno mental ao longo da vida. Então, vejam que a gente precisa tratar esse assunto com mais seriedade, com menos preconceito, menos brincadeirinhas. A gente precisa buscar aprender mais sobre os transtornos mentais, que ainda hoje estão envolvidos em muitas ideias que são fantasiosas, com tabus, mitos. A gente não vive mais naquela época em que pouco se sabia sobre os transtornos mentais, em que a opção era isolar as pessoas em sofrimento psíquico. Mas ainda hoje o preconceito e a discriminação continuam acontecendo. Para vocês terem uma ideia, da seriedade disso, um estudo que o Ibope fez sobre depressão e suicídio revelou que a metade da população brasileira não entende a depressão como uma doença, mas como uma tristeza que é passageira, uma dor da alma. 39% dos adolescentes disseram que se recebesse um diagnóstico de depressão, não contariam para os familiares. No grupo dos jovens de 18 a 24 anos, 56% declararam que não mencionariam o diagnóstico de depressão no ambiente de trabalho ou acadêmico, da escola ou da faculdade. Vejam como a vergonha está envolvida ainda, em relação aos transtornos mentais. E nessa mesma faixa etária dos jovens, 53% acreditam que o medicamento para depressão não funciona, e não tem certeza da sua eficácia.
Então são dados realmente problemáticos, né, que revelam o desconhecimento, né, e a falta de informação sobre os transtornos mentais. E isso tudo é um terreno fértil para o preconceito, para a discriminação. É um assunto muito sério e a gente precisa parar com essas piadinhas pejorativas, né? Do estilo, aquele cara é estranho, só pode ser autista, ou é burro porque tem TDAH. Quem toma medicamento psiquiátrico é louco, fica longe do fulano porque ele é louco, pode ser violento, ou não vamos contratar o ciclano porque ele é depressivo, né? A gente precisa parar com isso. Existem tratamentos eficazes e as pessoas com transtornos mentais podem ter uma vida produtiva como qualquer outra pessoa que sofra, por exemplo, de diabetes, de hipertensão arterial. Mas você deve estar se perguntando agora o que eu posso fazer para combater esse preconceito e combater a psicofobia. Eu vou pontuar algumas coisas aqui que a gente pode ir observando no nosso dia a dia, né? A primeira coisa é a gente buscar escutar com atenção e com acolhimento o que o outro tem a dizer, né? Acolher o sofrimento do outro sem julgamentos. O sofrimento não é uma coisa que a gente possa medir, né? Então, o que para você pode ser uma coisa muito simples, muito fácil de resolver, para o outro pode ter um peso muito grande, ser muito difícil de entender. Então, mais do que dar conselhos, palpites ou querer resolver pelo outro, a melhor coisa que você tem a fazer é escutar com atenção, com acolhimento, sem julgar, né? E, a partir disso, incentivar a pessoa a buscar o apoio profissional, né? Então, se ela está em grande sofrimento psíquico, quem sabe incentivá-la a buscar o apoio de um psicólogo ou um psiquiatra, se oferecer para ajudar, né, a procurar um profissional da área, se oferecer para acompanhar caso a pessoa, né, sinta o desejo ou queira o seu apoio nesse sentido. Então, está disposto também a dizer, olha, tá tudo bem, esses profissionais podem te ajudar, existem tratamentos que são efetivos, que vão te ajudar a ter qualidade de vida. Então, isso também é um ponto essencial. E por último, é você se informar sobre saúde mental, sobre os transtornos mentais, né? A depressão e a ansiedade são os transtornos mais comuns hoje na nossa sociedade, estão aumentando os casos, como a gente já conversou aqui. Então, procure saber mais sobre o assunto. Existem muitos canais né, que falam sobre o tema, com base em evidência científica. O nosso programa aqui, o CP Terapia, tem esse objetivo também de trazer informação de qualidade para você a respeito, né, dos tratamentos em psicologia e psicoterapia. Então, esteja informado sobre isso, busque entender melhor, porque essa é uma realidade que faz parte do nosso dia a dia, né, do nosso cotidiano hoje. Bom, pessoal, era isso que eu queria conversar com vocês no vídeo de hoje. Eu espero ter contribuído um pouco para a gente refletir sobre como a gente tem tratado, né, o sofrimento psíquico das pessoas ao nosso redor, como a gente tem se percebido também em relação a isso, a incentivar vocês a buscarem mais informação, né, sobre o assunto, que a gente possa tratar isso com mais seriedade, né, e com menos preconceito. Um abraço e até o próximo vídeo. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.